Olá, estamos mais uma vez aqui com o programa Enfoques da Vida e hoje nós temos dois convidados muito especiais, mas antes de falar dos nossos convidados, queremos lembrar que esse programa é um programa com assuntos diversos sobre filosofia, ciência, religião e assuntos de utilidade pública também. Nós então temos hoje a grata satisfação de receber a Luciana Favetti. Ela é coordenadora do grupo Apoio Fraterno e também o José Carlos Cunha. Ele é voluntário do grupo Apoio Fraterno. O que será que faz esse grupo Apoio Fraterno para nós termos tido essa honra de receber duas pessoas muito especiais que realizam um trabalho extremamente importante para a comunidade. Sejam muito bem-vindos, Luciana, José Carlos. Obrigada. É um prazer estar aqui. Luciana, qual é a atividade principal do grupo Apoio Fraterno que fica aqui em Curitiba? São José dos Pinhais. Em São José dos Pinhais, isso, desculpe, em São José dos Pinhais. Vocês trabalham com o quê? Então, o Grupo Apoio Fraterno é um grupo de mútua ajuda, um grupo de apoio específicos para atender dependente químico e codependente. O codependente é o familiar, no caso, né? Eu tinha essa dúvida mesmo. Quem que é o codependente, né? Então, o codependente é o familiar. Isso. É lógico que ele se enquadra nessa codependência porque ele acaba se envolvendo muito com a problemática do usuário, né? Exato. E o usuário, geralmente, ele que procura o grupo de apoio de vocês ou a família que o leva? Ou ambos? Geralmente a família vai primeiro. A primeira pessoa que vai buscar ajuda é a família, que seria o codependente no caso, né? E depois que a família vai frequentando, vai tentando trazer junto o seu dependente também para começar esse tratamento, essa frequência num grupo de ajuda, né? E eu quero salientar uma situação muito interessante. Todos os dias nós somos bombardeados com notícias terríveis, né? De crueldades, atrocidades, muita desgraça. E hoje estamos aqui divulgando um trabalho de amor, do bem. Então, a cada notícia ruim que nós ouvimos na rádio ou assistimos na televisão, existem muitas pessoas como vocês que estão salvando vidas, salvando almas, né? Então, acho que é muito importante nós refletirmos, né, a respeito disso. Do quanto o trabalho de vocês é importante para a comunidade. E esse trabalho que vocês fazem, ele nasceu como? Então, o primeiro grupo Apoio Fraterno surgiu lá em 2002. Então, já tem 21 anos já de existência o primeiro grupo. E surgiu na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, por um psiquiatra espírita especializado em dependência química, que é o Dr. Edson Luiz Cardoso. Então, ele que criou toda essa metodologia e até ele criou daí o livro, onde aborda toda a metodologia do grupo, o funcionamento e essa dinâmica. Então, há toda uma metodologia no trabalho que vocês fazem. Não é algo assim com amadorismo nenhum. Não. Ele segue a mesma ideia de grupos, por exemplo, do Amor Exigente, dos Narcóticos Anônimos, dos Alcoólicos Anônimos. Então, a gente também tem como se fosse 12 passos que a gente chama de 12 princípios. E em cima desses 12 princípios que a gente vai trabalhando ao longo do ano inteiro para ir trazendo formas e métodos de lidar com a dependência química, com a codependência. Esse livro que foi mostrado agora há pouco foi o que estava assim, atuando no grupo até o ano agora, de 2023. Agora, em julho de 2023, foi lançado o novo livro, que é a nova edição, que é esse aqui, que está bem mais rico, mais completo, com muito mais informações atualizadas sobre dependência química e codependência. Então, é esse agora que vai basear o nosso grupo. Então, uma questão muito importante para a gente discutir aqui. Esses livros, né? Então, Capacitando ao Apoio Fraterno e o outro, Dependência Química e Espiritualidade na Visão Médico-Espírita,
Esses livros são mais voltados para quem vai se voluntariar para ser um trabalhador, para dar esse apoio, ou o usuário ou o codependente, né, pode ler o livro também. Você pode esclarecer bem para a gente? É para ambas as situações e até mesmo para o público em geral. Até mesmo aquele público que não tem problema com dependência química, o livro é extremamente válido de ser lido, porque ele é muito enriquecedor nas informações que traz ali a respeito justamente dessa problemática que envolve toda a sociedade, né? Da dependência química, dos comportamentos, dos hábitos, até de forma preventiva. Então, o livro ajuda muito nessa parte. E eu estou vendo aqui, né, que a editora é a AME do Brasil, ou seja, Associação Médico Espírita Brasileira. Então, vocês têm todo o apoio da AME, da Associação Médica Espírita Brasileira. Isso mesmo. Como eu estava comentando, o primeiro grupo surgiu lá em 2002. Mas esse trabalho do Grupo Apoio Fraterno, ele entrou dentro do Núcleo de Dependência Química do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil lá em 2013. Então, desde 2013, ele está incluído dentro desse Núcleo de Dependência Química, dentro do Departamento Médico Espírita. E hoje quem coordena esse departamento de dependência química é o próprio Dr. Edson Luiz Cardoso, que escreveu os livros, né, que é o criador, o fundador dessa dinâmica toda dos grupos Apoio Fraterno. E o diferencial desses grupos é que funcionem dentro de casas espíritas, justamente para trazer esse olhar espiritual de toda essa situação da dependência química, né? Abordar esse tema também. Se é dentro de casas espíritas, então não é cobrado nada da pessoa que vai lá buscar ajuda e apoio. É totalmente gratuito, totalmente gratuito. E os voluntários também, ninguém ali recebe um tostão. Não, nada, é totalmente doação. voluntário. É um trabalho voluntário de você se doar à atividade realmente. E nós temos muitas coisas para falarmos, né? E eu estou vendo aqui que vocês têm sede também em Cascavel e aqui em Curitiba são... Tem um no bairro Portão, em Curitiba, e um no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Portão, Novo Mundo. Daí o nosso em São José dos Pinhais. O de vocês em São José dos Pinhais e um em Cascavel. Então são 4 grupos. Dentro do Paraná. Dentro do Paraná. Isso. Mas no Brasil tem outros? Tem 23 grupos atuando. 23? Grupos Apoio Fraterno tem 23 grupos atuando no Brasil inteiro, em todos os estados. Então, mais uma vez a gente reforça como tem gente fazendo o bem, trabalhando no bem, né? Sim. E como que a pessoa faz, né? Por exemplo, se tem alguém, algum telespectador nosso, um ouvinte, que ele percebe que o filho está numa situação de dependência química. Qual é o primeiro passo para ele buscar apoio até vocês? Primeiro, a gente sabe que é gratuito, não é? Então, o que ele deve fazer? Com certeza, buscar ajuda, né? Então, a pessoa tem vários métodos para ir atrás de ajuda, né? Como ir para uma terapia com psicólogo, como procurar um grupo de apoio fraterno, né? Então, ela pode entrar no próprio Instagram do Grupo Apoio Fraterno Brasil, que lá vai ter a série de endereços em várias cidades onde tem grupos de apoio fraterno funcionando, e ela vai poder se direcionar para algum centro espírita naquela cidade que tenha, para ela poder começar a frequentar as reuniões. Então eu peço para a produção colocar aí o Instagram, né, do Grupo Apoio Fraterno, para caso você tenha, se você é dependente químico e procura ajuda, né, ou se você é um codependente, ou seja, um familiar, para que busque, né, esse auxílio. E ali o que eles vão encontrar de apoio? Que você disse que funciona mais ou menos como os alcoólicos anônimos, né? Primeiro, penso particularmente que é preciso que o dependente químico tenha a vontade de querer se ajudar, né? Acho que a primeira coisa, você poderia falar alguma coisa a respeito disso? Se acontece de chegar lá um dependente levado pelos pais, mas ele não quer ajuda.
Até antes de eu responder isso, só para lembrar, existem grupos online e grupos presenciais também. Então, tem a possibilidade da pessoa assistir às reuniões de forma online também. Nossa, isso é maravilhoso. E Uhum. daí no Instagram ela também vai encontrar todas Isso. essas informações. Aham, lá no Apoio Fraterno Brasil do Instagram vai aparecer os grupos que estão online e os presenciais. É só dar uma Mas, olhadinha lá. Luciano, isso facilita muito, né? Sim, A com pessoa não precisa certeza. se deslocar. Sim, exatamente. E daí, indo para a resposta da pergunta que você fez, né? Essa questão da família querer levar, muitas vezes, contra a vontade o seu familiar dependente para o grupo, né? Algumas vezes vai funcionar, o familiar vai aceitar acabar indo, outras vezes não vai funcionar, né? É óbvio que essa não é a ideia, porque a pessoa não está indo com a vontade de querer parar, né, de procurar ajuda. Então, isso já vai criar um bloqueio. Então, não é nada positivo isso, né? Realmente a pessoa precisa manifestar o desejo de querer parar de usar, querer buscar ajuda, né? Então, por isso que a gente aconselha que realmente não faça dessa forma, né? Tão obrigatória, tão forçada, né? Então, quer dizer, os pais convidam o filho, né? E é claro que quando a pessoa quer, né, se modificar, ela consegue, mediante esforços, né, que ela faça. Porque a palavra dependente químico, ela por si só já demonstra que é uma escravidão, né? O dependente, ele está escravo, ele está dependente, ele está totalmente amarrado, escravo daquele vício. Daí, então, atinge o corpo físico dele, o perispírito, e principalmente é o espírito nesse caso, né? Dentro dessa perspectiva, né, de falarmos de espírito, perispírito, o dependente químico, ele tem espíritos que incentivam ele para usar mais a droga? Sim. O que a gente observa, né, nas obras espíritas que a gente tem aí à nossa disposição? Que o nosso campo mental tá ali o tempo todo à nossa volta, captando energias e que se conectem com o que a gente está pensando, né? Então, se a gente está indo por essa linha de estilo de vida, de procurar algo que vá me destruindo fisicamente, espiritualmente, eu vou acabar atraindo também seres que vão estar nessa mesma linha de vibração. E a gente sempre comenta que quando a gente desencarna, os nossos hábitos continuam os mesmos. Então, se eu sou um usuário de drogas e eu desencarno, eu vou continuar com aquela vontade de usar a substância. E eu vou procurar alguém que esteja usando para eu me aproximar, para eu captar os fluidos da substância, para eu me satisfazer. Por isso que eu, como desencarnado, preciso encontrar um encarnado que esteja aqui fazendo uso da substância, para ele poder me trazer o prazer que a substância causa. Então, eu, como desencarnado, vou ficar influenciando aquele encarnado a usar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso é tão difícil um dependente químico largar das drogas sozinho, ele precisa de ajuda. Por isso os grupos de apoio estão aí, para oferecer essa ajuda, essa força, essa coragem para ele se manter abstinente. Muitas vezes é necessário internação em clínicas de recuperação para dependentes químicos, né? Tudo isso são métodos e formas para auxiliar, né, nesse processo. Uhum. Vejam, né, como a situação torna-se bem delicada e grave, né? Porque além da dependência no organismo físico, que depois, na abstinência, ele sente falta, o próprio organismo físico, ele ainda tem uma acompanhante espiritual do qual ele também precisa cortar o vínculo. Daí é uma luta mesmo, mas é uma luta cuja vitória é muito importante, né? É uma vitória, né? E vocês já têm obtido, dentro dessa experiência, desses anos que vocês estão trabalhando, casos de sucesso? Sim, sim. É? É muito lindo de ver, porque cada pessoa que frequenta o grupo e que se disponibiliza a realmente mudar de vida e querer fazer diferente o que vinha fazendo, né, na sua vida, seus comportamentos, seus hábitos, tanto familiar como codependente, a gente vai vendo, tanto familiar como dependente, a gente vai vendo essa transformação acontecer a cada semana.
a pessoa vai realmente se engajando, se munindo de força para se manter num outro estilo de vida, com comportamentos mais saudáveis, e isso vai dando resultado, a gente vai vendo, sim. Então, ali, nesse grupo, ele vai receber orientação através desses 12 passos de todo o processo para ele conseguir se libertar do vício. Exato. Você pode falar um pouco desses 12 passos, Luciana? Sim, é como se fosse um passo, um princípio por mês que a gente trabalha, né? Um princípio por mês. Isso. Então, por isso que você comentou ao longo do ano. Isso mesmo. Uhum. Então, cada mês é um passo. Isso, e a gente vai trabalhando justamente metodologias para a pessoa entender a sua codependência e a sua dependência e saber como lidar com ela. Quais são os agravantes, quais são as formas de conseguir enxergar de que forma que eu estou atuando na minha família, na minha rotina. Será que o que eu estou fazendo ali está ajudando o meu dependente a continuar no uso? Eu estou facilitando ele a continuar no uso? Que formas eu tenho que mudar essa dinâmica familiar para que eu consiga ajudá-lo a não conseguir a droga tão facilmente, através da minha mudança de comportamento. Então, você vai crescendo, amadurecendo a tua forma de olhar a educação dos seus filhos, a educação que você mesmo teve, para você ir sabendo como direcionar a dinâmica familiar e assim ir conseguindo resultados diferentes. É aquilo que a gente fala, como que eu vou conseguir ter resultados diferentes se eu continuo sempre agindo da mesma forma? Então, eu preciso agir de formas diferentes para ter resultados diferentes. É isso que o grupo vai trazendo a cada reunião. Ele volta e expõe o que ele já conseguiu naquela semana, depois naquele mês, e aí atinge mais um patamar e assim sucessivamente. Isso mesmo. Que trabalho extraordinário mesmo, que bênção de trabalho. E vocês aplicam o passe? Não tem essa atividade do passe dentro do grupo, não. Se você me permitir, eu resumo rapidinho como que é a Com reunião. certeza! Então, assim, acontece em 2 momentos a reunião, né? É 1h30 de reunião. No primeiro momento da reunião é abordado um princípio do livro, né? Um tema específico ali daquela noite, daquela reunião. Então, o voluntário responsável por aquela noite, ele vai ler o princípio, vai ler o tema da noite, vai explicar, vai abrir para que o grupo também possa comentar o que entendeu. Isso é o que acontece no primeiro momento da reunião, que é o que a gente chama de espiritualidade. No segundo momento da reunião é onde vai acontecer, de fato, os depoimentos pessoais, onde cada um daí vai poder falar sobre como foi sua semana, como é que está lidando com o seu processo de abstinência, quais estão sendo as suas maiores dificuldades. E nesse momento onde acontecem os depoimentos, as salas são separadas. Então, numa sala ficam só os codependentes, que são os familiares, e em outra sala os dependentes, para que cada um possa ter a privacidade de poder desabafar, falar ali, contar da sua problemática em si que está lidando. Então, é assim, resumidamente, que acontece a reunião. Fantástico mesmo. E você, para você, né, como pessoa, como voluntária, o que você gostaria assim de dizer, de falar para chamar outras pessoas para também serem voluntários? Porque eu imagino que um trabalho como esse voluntário, né, sem receber nada. Então, você tem o seu trabalho, tem as suas atividades profissionais, e aí, geralmente, à noite que funciona? À noite, À geralmente. noite. Aqui eu acho que tem, né, o grupo Apoio Fraterno, as reuniões todas as sextas-feiras, das 20 às 21h30. E não são tolerados atrasos, né? Então, se a pessoa se atrasar, já fecha as portas, né? Essa é uma das regras do grupo, justamente essa questão de abrir o portão, fechar o portão, tem esse horário que a gente é bastante rigoroso, essa dinâmica, para colocar para o dependente, para o codependente, a importância de ter disciplina, de se organizar em horários. Então, deu 8 horas, o portão fecha, realmente, do nosso grupo de São José dos Pinhais, né, que começa às 8 horas. Então, os portões abrem às 19h30, fecham às 20 horas, e daí depois desse horário ninguém mais entra. Luciana, qual que é a sua atividade profissional? Eu sou designer de interiores. Designer de interiores e é coordenadora de um grupo de apoio de dependentes químicos, ou seja,
O voluntário não precisa ser psicólogo, ele vai ter todo o apoio, todo o preparo através dos 12 princípios desse psiquiatra, né? E aí eu quero, se você, né, puder responder, como você se sente e se vocês precisam de mais voluntários ou está sobrando trabalhador? Não, a gente sempre precisa de voluntários. Sempre precisa, com certeza. Atualmente a gente está com 5 voluntários no nosso grupo de São José dos Pinhais, mas a gente sempre precisa de mais voluntários, com certeza. Então, a gente está sempre aberto a receber mais pessoas. Precisa fazer toda uma capacitação, tem os cursos que precisam ser feitos anualmente, que são promovidos pela AME Brasil, pelo próprio psiquiatra Dr. Edson Luiz Cardoso. Então, tem que passar por uma série de passo a passo, mas é super possível e, como você mesmo colocou, qualquer pessoa de qualquer profissão pode estar ali se disponibilizando a atuar nesse trabalho. A gente que entra num trabalho desse, a gente sempre pensa, eu vou para ajudar alguém, né? Vou para ajudar os dependentes, vou para ajudar familiares, mas quando a gente começa no trabalho, a gente vê que a gente que recebe ajuda. É a gente que vai percebendo que a gente tem muitos hábitos ruins que a gente também precisa mudar para ir servindo até como um modelo para as pessoas que frequentam a reunião, porque eles acabam tendo a gente como novos familiares deles, como um espelho para eles. Então a gente precisa ser o primeiro a dar o exemplo ali dentro, né, como voluntário. Mas é um trabalho que enriquece muito a gente que acaba se tornando voluntário. É algo muito gratificante, sem sombra de dúvida. Aproveitando que nós estamos falando, né, sobre voluntariado, gostaria de conversar um pouco aqui com o Cunha, né, José Carlos Cunha, mais conhecido como Cunha. Cunha, você já é voluntário há muito tempo e 2 perguntas em uma. Quanto tempo faz que você trabalha como voluntário? Para ser um voluntário, necessariamente precisa ser espírita ou não? E quem é atendido tem que ser espírita ou não? Bom, o início do meu voluntariado, ele tem a idade do grupo, 7 anos. Quando iniciou o processo de capacitação para se formar o grupo, eu fiz parte dessa iniciação para ser um voluntário. Para ser voluntário, você veja bem uma coisa, nós temos assim, grupos de apoio que têm um caráter evangélico, grupos de apoio que têm um caráter católico e outros grupos. O nosso grupo de apoio é um grupo de apoio que trabalha a dependência química e a espiritualidade. Então, o nosso enfoque é trabalhar o apoio fraterno dentro de 12 princípios, dentro da visão espírita. Então é lógico que para ser um voluntário no grupo, nós precisamos que o indivíduo, né, que queira se candidatar a ser voluntário, tenha simpatia pela doutrina espírita e esteja disposto a se tornar um aprendiz espírita. E a gente, uma das regras é que ele esteja estudando na casa, frequentando as atividades doutrinárias por pelo menos 2 anos. Por quê? Porque nós temos a necessidade de termos mais voluntários, mas em nenhum momento nós podemos diminuir a nossa responsabilidade na formação desses voluntários, para que não se comprometa toda a dinâmica desenvolvida, que não é nossa, ela vem de cima para cá. E nós trabalhamos essas técnicas assim com muita disciplina, com muita responsabilidade, compreendendo cada técnica, a importância dela, porque no fundo tudo isso ele vai voltar para aquela mãe, para aquele pai, que já tem oferecido a Deus milhares de lágrimas, centenas de horas de aflição, de sofrimento. Então nós precisamos trabalhar essas técnicas com muito cuidado, com muita fraternidade, de um ponto de vista muito humano, muito respeitador, para que a pessoa que chegue ao grupo dentro dessa dinâmica, né, de ajuda mútua, que ela possa realmente sair dali, ao final de uma reunião, um pouquinho mais confortada, um pouquinho mais, se sentindo um pouquinho mais respeitada, um pouquinho mais valorizada, entendendo que ela não está sozinha no processo, que existem muitas pessoas e enxergando que existem pessoas que estão lidando bem com essa problemática e que ela pode também aprender a lidar bem com isso. Por isso que nós temos uma série de regras para ser um voluntário, por isso que nós somos poucos.
Porque quando a pessoa entende que ela tem que estar frequentando o grupo há pelo menos 2 anos, tem que ser um aprendiz espírita há pelo menos 2 anos, fazer as capacitações, às vezes as pessoas acham que isso é um tempo muito longo, muito demorado, mas não é. É É necessário, porque nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com sofrimentos legítimos. E uma palavra, um olhar, um gesto equivocado nosso pode aumentar a dor e o sofrimento, ou pode prejudicar o desenvolvimento, né, de libertação dessa dor que é tão grande, a dependência química e a codependência. Por isso que nós tomamos muitos cuidados, sabe? Mas aqueles que adentram ao grupo e que seguem esses passos, eles experimentam dois sentimentos muito grandes dentro do grupo. Primeiro, ele se sente pertencido ao grupo, se sente pertencente a alguma coisa. O outro, ele experimenta uma gratidão, porque, como a Luciana disse, né, nós estamos ali para ajudar. Mas, primeiramente, nós somos ajudados. Nós somos os grandes ganhadores. Nós aprendemos com cada depoimento, nós aprendemos com cada lágrima derrubada no grupo de apoio. Nós aprendemos muito, 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 muito. Eles nos dão muito. Então, nós experimentamos ali uma gratidão muito grande e experimentamos uma felicidade, sabe? Porque quando você faz parte do voluntariado abnegado, gratuito, e você se dispõe a todas as disciplinas, as regras, existe um fenômeno que às vezes não dá para a gente explicar, que é uma felicidade que você experimenta dentro de você, porque é como se você dissesse à vida: eu pertenço a algo maior, a algo melhor. Eu faço parte não daqueles que estão dando problema ao mundo, mas eu faço parte daqueles que estão buscando as soluções para os problemas do mundo. Então a gente experimenta uma felicidade. E os vínculos afetivos entre os integrantes do grupo vão se fortalecendo, aonde um confia no outro, aonde a gente se sente uma família, sabe? E veja, né, todos nós somos irmãos, né, em Deus. Isso. Então, esse trabalho de auxílio a quem? Aos nossos irmãos. E o quanto deve ser realmente gratificante, principalmente, nós reclamamos muitas vezes de tudo, né? Reclamamos do calor, reclamamos do frio, reclamamos da política, de tudo. E quando eu imagino, quando você está ali diante de uma família, como você falou, de uma dor profunda, que acho que a dor de uma mãe, eu que sou mãe, deve ser tão profunda que eu me colocando no lugar dessas mães, eu ia precisar realmente de muita ajuda. E aí você está ali diante dessas famílias tão necessitadas, rogando tanta ajuda, que penso, esquece de qualquer reclamação de clima, de chuva, de frio e de trânsito, de qualquer coisa. Nós enxergamos a abundância que existe na nossa vida e o quanto somos afortunados por toda a saúde, por todas as nossas famílias que funcionam, né? Mas tem uma coisa importante, sabe? Ainda, até muito tempo, isso foi muito forte e ainda é, que é o ponto de vista, o olhar das pessoas em relação à dependência química, que é muito condenatório. As pessoas condenam, né? E quando nós estamos dentro de um grupo de apoio fraterno, nós fazemos um grande resgate, que é resgatar o olhar humano. Quem está ali à nossa frente? É um ser humano. Um ser humano. Que adquiriu experiências, Sim. que viveu ou algo que nós não vivemos e que faz parte do seu crescimento. E como espíritas, existe ainda um fator maior ainda, porque nós não estamos só diante de um corpo judiado, sofrido, nós estamos diante de um ser espiritual. Então o resgate é espiritual. É espiritual. É aquilo que Jesus dizia, né? Ressuscitai os mortos. Sim. Entende? Então, quando são pessoas que às vezes estão no mundo vivas mortas, porque a drogadição, ela é um grande ladrão na vida da pessoa. Ela rouba o tempo, ela rouba o dinheiro, ela rouba a saúde, ela rouba o emprego e ela rouba os relacionamentos. E quando às vezes a pessoa ela está num processo às vezes tão profundo disso tudo, que até ele não se sente mais humano. Sim. E quando ele passa a frequentar um grupo de apoio, que o grupo de apoio inicia na porta recebendo.
ele é oferecido uma mão, um sorriso, uma boa noite, e alguém lhe diz, seja bem-vindo. É acolhido com É amor. acolhido. Quando ele descobre que tem uma cadeira ali para ele poder sentar. E quando ele vai poder ouvir e ele vai ter o seu momento de falar. E ele vai descobrindo qual é o estágio em que ele está, mais longo, mais curto. E vai vendo que pessoas resgataram o seu equilíbrio, a sua paz, a sua saúde, e vão resgatando a qualidade do tempo, e vão resgatando a qualidade dos relacionamentos, e vão mudando os hábitos, e vão mudando os ambientes. Começa a acontecer uma coisa assim, que eu digo que é mágica, sabe? Que é a força interior crescendo. O indivíduo vai se tornando forte, forte, porque no fundo, na verdade, é o indivíduo que vai ter que sair dessa. Por isso que a gente fala grupo de apoio. Mas a luta é interna, né? É interna. Então ele precisa se sentir dentro dele essa força, esse ânimo, esse amparo para dizer, eu consigo. E nós vemos o quanto o amor transforma. Porque eu penso assim, ele está perdido, está escravo da droga. Aí ele está discriminado. Né? Porque as pessoas discriminam mesmo. Daí ele chega e encontra essa recepção, esse apoio, e no dia a dia, ele constantemente ele deve lembrar, né? Deve sempre fazer o link. Ah, a turma lá, eu tenho apoio. Não, eu sou amado. Eu posso, eu consigo, eu sou amado. É uma diferença fantástica, fascinante mesmo, de ajuda incrível para essas almas, né? Isso. E nós não sabemos se na outra vida também não fomos nós, né, que estávamos nessa situação. Por isso que é muito, muito saudável, sabe? Esse livro hoje, Dependência Química e Espiritualidade, ele é considerado hoje um dos melhores livros de apoio, de grupos de apoio. É um livro que tem hoje uma qualidade tão elevada, porque ele traz tantas informações atualizadas com um olhar científico e com um olhar espiritualizado. Ele é considerado um dos melhores livros. Então, existe uma questão assim que estatisticamente um pai e uma mãe, eles levam 4 anos para perceber que seu filho é um usuário. Tudo isso, estatisticamente, às vezes 5, 6 anos. E quando a família descobre que o seu amado é um usuário, normalmente é um momento de escândalo, em que a família se escandaliza. É uma vergonha, é uma dor, eu nunca acreditei, nunca esperei, nunca desejei. E a família é um momento de escândalo ali. Mas depois disso, há um intervalo, a família tende daí a se aquietar, e vai levar mais 5, 6, às vezes até 7 anos para buscar ajuda. Só que ela se esquece, a família se esquece, que todo esse tempo que ela leva para frequentar um grupo, para ler um livro, para buscar ajuda, o seu ser amado já está vivenciando o uso da substância preferida dele há 11 anos. 11 anos. E a grande questão do uso de substâncias químicas é que elas não dão um efeito assim negativo já no início. No início a pessoa experimenta uma felicidade, um gozo. As drogas oferecem prazer, elas dão prazer. Por isso que eles voltam, então, né? Como às vezes os lares são disfuncionais, às vezes há certos desgostos da vida, e ele experimenta aquilo ali e aquilo lhe dá prazer, passa-se algo maravilhoso, mágico na vida dele. Mas as consequências começam a vir após 5 anos. Aí ele já está dependente. E existe uma questão que é a tolerância. Então o organismo vai se adaptando ao uso da substância, onde o indivíduo tem a necessidade de usar cada vez mais. E aí chega um momento e que quanto mais ele usa, mais dinheiro ele precisa para usar. Por isso que existe a relação codependência. Aonde é que ele vai buscar esse dinheiro? E muitos roubam os próprios pais. Sim, então é muito comum os furtos dentro de casa, é muito comum os pequenos furtos. E o dependente químico, para poder sobreviver na dependência química, ele desenvolve uma grande habilidade, que é manipulação. Olha que interessante. Eles desenvolvem isso, porque eles precisam mentir, eles precisam conseguir o dinheiro, eles precisam que as pessoas
financiem o seu uso. Então eles começam a manipular emoções, sentimentos, fatos infelizes que aconteceram na família. Então é muito comum assim a vovozinha cair na conversa deles, o vovô, a mãe separada, às vezes, não, mãe, eu só estou nisso porque você separou, o meu pai é ausente. Então, no grupo de apoio, você, através dos princípios, você vai adquirir conhecimento, porque existe o momento dos depoimentos, mas existe o momento da espiritualidade. Então é nesse momento de espiritualidade que o indivíduo vai assim conquistando assim o seu tesouro interior. Oh, é assim. Oh, e ele vai descobrindo, ele vai percebendo. Então, às vezes, é muito gostoso, gratificante você perceber quando a pessoa abre um sorriso e diz: ah, entendi. Ah, isso coube para mim. Ah, isso que bom. É um ganho espiritual. E aí o codependente, o familiar, aquele que está emocionalmente afetado com o seu dependente químico, ele começa a gerenciar aquele relacionamento de uma forma mais firme, mais correta, mais acertada, dentro de um processo que ajuda o dependente a sair. Que é interessante, né? Porque se passar muito a mão na cabeça, ele não vai sair. Quanto mais fácil for para ele permanecer assim, no seu prazer, dentro do seu ambiente, dentro dos seus hábitos, ele vai esticar isso o maior tempo possível. Hoje, os maiores facilitadores para que o dependente químico possa gerenciar sua dependência ainda são os pais, né? Então, às vezes, nós chegamos assim, o pai descobre que o pai não tem que ir buscar droga na biqueira para o filho, para tentar proteger. Que o pai não tem que permitir que ele use dentro de casa, mas que o pai tem que entender que ele ama o filho, mas que ele pode discordar do que o filho está fazendo hoje. E começar através do diálogo. Que é o não do pai e da mãe de amor, né? O não do amor. Isso. Impor os limites. Eu me lembro que eu morei, isso foi em outra cidade, lá em Foz do Iguaçu, a minha vizinha tinha cerca elétrica. E ela me contou, eu tenho aqui cerca elétrica porque meu filho é usuário e eu tive que instalar para ele não vir me roubar. Então, que angústia dessa mãe de ter que instalar cerca elétrica para o próprio filho não assaltá-la. Daí, como é importante o olhar dos pais para que consigam, antes desse prazo de 4 anos para descobrir que o filho está usando, de ficarem mais atentos, né? Para resgatar o filho antes. E a vontade também, né? Sempre do próprio dependente de querer sair, né? A dependência química, do ponto de vista da ciência, não tem cura, não tem remédio, não tem medicamento. Até algum tempo atrás, a ciência não aceitava a espiritualidade. E hoje, a ciência já reconhece que os melhores apoiadores no combate, assim, para que o indivíduo saiba lidar com a sua... Porque um dependente químico ele é a vida toda. Não existe cura. Mas ele aprende a viver sóbrio, aprende a viver em abstinência, ele aprende a controlar a sua ansiedade, a sua compulsão. Ele tem ferramentas, ele tem grupos de apoio, ele tem familiares, ele tem uma estrutura na vida para que quando a vontade vem, ele diga não. Mas hoje a ciência reconhece que o que mais tem ajudado dependentes químicos a se manterem sóbrios é o desenvolvimento da espiritualidade. Porque a espiritualidade desenvolve algo interior, é um ganho interior. Por isso que nos nossos grupos não tem como. Nós não abrimos mãos da espiritualidade. Por isso que nós convidamos o nosso grupo. Não é obrigatório, pode vir quem quiser. Então, evangélico, José, pode vir católico. Isso que eu ia te perguntar. O trabalhador, necessariamente, ele precisa ser espírita em função da visão de vida mesmo, né? Que nós acreditamos em reencarnação, acreditamos nesse assédio espiritual, como a Luciana comentou. Agora, quem vai buscar o codependente e o dependente, nesse caso é isso que você acabou de falar. Exatamente. Esse é de qualquer religião e não precisa nem ter religião, né? Exatamente. Porque assim, dentro do grupo de apoio fraterno, nós somos fiéis à doutrina espírita. Então, a nossa fala é uma fala espírita. Mas não assumimos ali a posição de espiritizar quem está ali.
Mas a nossa principal função ali é espiritualizar quem está ali. Então, isso é você não cria uma fronteira. Se você não for espírita, você não pode estar com a gente. Nada. Como você disse, nós somos todos irmãos. Nós pertencemos à mesma família que se chama humanidade. Só existe um Deus, então somos todos filhos do mesmo Pai. Se estamos em escolas religiosas diferentes, não tem problema, tá? Mas o que se espera é que cada um encontre ali consolo, forças. Então nós trabalhamos a espiritualidade à luz da doutrina espírita, mas com tanto carinho e com tanto respeito que nós nunca chocamos ninguém na sua crença. Nunca ninguém abandonou o grupo e disse: vocês me magoaram, vocês me ofenderam. Não, nunca. Existe até as trocas de conhecimento, as trocas de experiência, porque tudo isso é positivo e tudo isso contribui. E quando nós começamos assim a romper essas barreiras, né, de religiosidade, o que esse é melhor, aquela, que nós saímos da condição de uma crença tribal para entender que Deus é um Pai universal e que somos todos irmãos, é uma grande construção e é uma grande liberdade. Muito libertador. Muito libertador. Porque, na verdade, nós estamos falando de rótulos, né? Uhum. Se a gente for pensar bem. O católico, o evangélico, o espírita, o muçulmano, enfim. Mas o Pai é um só. Todos nós somos irmãos e, claro, dentro dessa proposta de vocês ser espírita para ser um voluntário é necessário em função do que nós comentamos, dos princípios básicos do espiritismo. Sim. Mas, acima de tudo, está Jesus, né? O nosso tempo já esgotou, então agradecemos muito a presença do Cunha, da Luciana. Luciana, você pode passar uma mensagem final para nós? Posso, com muito prazer. Eu gostaria até de lembrar que os grupos Apoio Fraterno, eles não param nunca ao longo do ano. Então, seja o feriado que for do ano, o grupo sempre vai estar funcionando, né? Nós aqui hoje estamos representando o grupo Apoio Fraterno de São José dos Pinhais, que funciona nas sextas-feiras, das 20 às 21h30. O endereço está sendo colocado aí no banner que está aparecendo na tela, né? Então, todos são bem-vindos para ir, para frequentar, para conhecer o nosso trabalho. E a mensagem final que eu posso deixar é: não pense que você está sozinho. Se você está passando por esse problema, seja você como no papel de codependente, seja você no papel de dependente, você não está sozinho. Venha para o grupo, seja o nosso ou seja os outros que você pode pesquisar no Instagram, como eu coloquei, né, em outros endereços, em outras cidades. Busque ajuda, porque tem sim tratamento, tem sim solução, tem sim maneiras de você lidar com o seu familiar, com essa dinâmica para você conseguir angariar mais pessoas que estão na mesma luta que você e criar uma nova família que vai te apoiar, que vai te ajudar, que você vai conseguir ter consolo e força para sair dessa vida ou da codependência ou da dependência. Muito obrigada mais uma vez. Então, nós encerramos esse programa terminando dizendo que hoje, dia 9 de setembro, faz aniversário o Grupo de Apoio Fraterno, 7 anos de existência. Muito obrigada, pedimos que você compartilhe esse vídeo para alcançar o maior público possível que precisam ouvir essa mensagem e que busquem esse apoio. Até a próxima!